Pode começar? Bom, então, pessoal, bom dia. A gente já deu uma introduzida aqui com vocês, né? Já conhecemos cada um. O Minduca já falou da nossa escola, do nosso grupo. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o cultivo de ornamentais tropicais, que é o interesse de vocês aqui, né? A gente já se apresentou, Gustavo, Heloísa, Marina, Ivo. Prazer, somos o JEP. Vou passar. Esse aqui é o dia 1, a gente dividiu a apresentação em 3 dias, né? São apresentações teóricas para depois a gente ir para a parte prática, que é bem importante a gente ter a base de tudo, né? Antes de começar a pegar na enxada. Então, no dia 1, a gente vai falar um pouquinho do mercado, sobre as plantas tropicais que a gente vai mostrar para vocês, que são as alpíneas, as helicônias, dracenas e fórmios. A gente vai falar sobre o preparo do solo e a montagem das estruturas. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do mercado para vocês, né? Tipo, o que é a floricultura? É o conjunto de atividades produtivas e comerciais relacionadas ao mercado das espécies vegetais cultivadas com finalidades ornamentais. Então, tipo, o que é isso? É o conjunto de todas as atividades, desde a produção, o corte, o armazenamento, o transporte e a comercialização das plantas que a gente chama de ornamentais, que são as plantas que a gente acha bonita, né? Tipo, isso aqui a gente acha lindo, tem um valor agregado enorme. E no Brasil, a atividade de floricultura teve início a partir da década de 50, com a iniciativa de trabalho de imigrantes holandeses, alemães e poloneses. Os holandeses são na região de Olambra, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Lá é o centro de tudo. Japoneses em Atibaia, que também é do ladinho. Alemães e poloneses em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então ficou bem mais restrito a parte de baixo, assim, do Brasil. Então, falar para vocês por que a iniciativa de vocês é muito inteligente, né? Que o mercado de plantas ornamentais é um dos mais novos, dinâmicos e promissores segmentos do agronegócio. E por quê, né? Ele tem um crescimento de 8 a 10% ao ano nas quantidades ofertadas. Então, tipo, todo ano ele cresce de 8 a 10% na quantidade de plantas produzidas e comercializadas e de 12 a 15% em valor de vendas. E esse é um dado que se mantém desde 2008, né? Que foi quando começou realmente a pesquisa aprofundada. Então, é um mercado que cresce 10% todo ano, é muita coisa, dentro do agronegócio principalmente, né? E o que faz ele crescer desse jeito todos os anos? É a melhoria dos indicadores socioeconômicos principalmente. Então, o pessoal começa a ter mais dinheiro, começa a se interessar mais por plantinha ornamental, melhorou também o sistema de distribuição das plantas, então o transporte ficou mais inteligente, mais rápido. Melhorou a qualidade das plantas também, né? Teve mais pesquisa e o aumento de consumo, né? Teve festa, casamento, o pessoal consome bastante planta de corte. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com a participação das macro-regiões em diferentes segmentos do mercado. Então, por exemplo, o Sudeste, que é onde a gente está, no setor de flores e folhagem de corte, ele é responsável por 83% da produção. Então, a gente tá muito bem. De flores e plantas envasadas, 83% também. Plantas para paisagismo e jardinagem, 60%, que são essas que a gente pega em saquinho, assim, sabe? Então, a nossa região aqui, o Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente está muito bem de produção. O resto aqui é um pouco mais figurante, né? Pode passar. Continuando aqui sobre o mercado, em todo o Brasil a gente tem 3 principais formas de se plantar plantas ornamentais, flores também, exceto as gramas, né, que são a céu aberto. Os 3 principais são céu aberto, proteção de estufas e proteção de telados. Céu aberto é dominante, de 67% a 70%, estufa de 28% a 30% e telados de 3% a 5%. Essa aqui eu trouxe uma fotinho para vocês de céu aberto. Aí aqui são estufas e telados. As estufas, elas são bem mais protegidas, bem fechadas mesmo. Elas têm todos os fatores controlados, né? Água, iluminação, temperatura. O telado já é mais uma proteção um pouco mais para radiação solar mesmo, né? Ele é mais simples, mais barato. Tem vantagem estrutura, céu aberto, qual que é melhor? Então, aí vou dar a resposta que toda agrônomo daria, depende. Depende do que você está querendo plantar, depende do valor agregado que ela tem também.
Por exemplo, aqui vocês podem ver que é tudo coloridinho, né? Florzinha delicada. Estufa é mais recomendado para quando a planta é bem mais delicada, sabe? Que ela vai para corte, ela vai para exposição. Porque, como eu disse, vocês têm todos os fatores controlados. Então, raramente você vai ter doença ou a gota de chuva vai prejudicar a flor, vai cair pétala. Aí no telado são plantas um pouco mais rústicas. As tropicais, por exemplo. As tropicais elas vão muito bem em telados. Porque a gente tem os sombrites, né? A gente tem sombrites de vários graus de proteção, né? A gente vai usar o 50% aqui, que ele reflete 50% da luz solar que chega. Então ela só pega metade da luz que vem. Ela fica bem tranquilinha, assim, parece que ela tá no meio de uma floresta. Aí o telado é mais vantajoso, por exemplo, para as tropicais, dependendo também do tamanho da área, sabe? É mais barato. É bem interessante. E ela não impede a água da chuva também, né? Então... Aí vocês devem estar se pensando, é um mercado que cresce 10% ao ano, mas teve a pandemia. E eu vou trocar de lado. Durante a pandemia, em 2020, ele continuou crescendo 10%, faturando um total de 9,6 bilhões. Movimentou um total de 9,6 bilhões. Isso é muito dinheiro, né? A gente não tem nem noção. E o que aconteceu? Vocês devem não. A gente sabe que não teve casamento, não teve formatura, então, tipo, planta de corte, assim, o que aconteceu com elas, né? O mercado sofreu bastante, eles tiveram que jogar muita coisa fora, triturar, só que isso foi convertido, né? Ao invés de produzir plantas para corte, para fazer festa de formatura que não estava tendo e tudo, eles investiram em plantas envasadas. Eu até trouxe uma foto para ilustrar bem isso aqui. Na pandemia todo mundo se viu fechado em casa, né? Todo mundo ficou meio ansioso, meio depressivo. E alguns benefícios de ter plantas é justamente isso, né? Elas diminuem a dor e a ansiedade, elas purificam o ar, elas promovem relaxamento, são um hobby, né? Estimulam a criatividade. Então o pessoal se viu dentro de casa, quis ter planta, quis comprar planta. Principalmente essas plantas verdes, né? As plantas tropicais, envasadas. Então foi isso que compensou a quebra que teve um pouco nas folhagens de corte com a pandemia. Mas agora, graças a Deus, tá voltando tudo. Logo a gente vai se ver tendo um monte de festona, vários arranjos tropicais provenientes de Santana do Alfié. Vai ser muito legal. Aí agora eu vou falar um pouco do preparo da área de cultivo. O que a gente precisa saber se a gente quer começar, né, planejar o nosso sistema de produção para que ele seja bom, né, para que dê frutos mesmo, para a gente começar bem e preparar esse solo, essa área. Bom, aqui o primeiro passo que a gente precisa fazer é a limpeza do terreno, remoção das plantas daninhas. Então é importante a gente já começar com o terreno limpinho, né, com o mínimo de pedras e de fatores que possam prejudicar ali a facilidade do cultivo. Então, limpeza, remoção de plantas daninhas, de pedras, de restos vegetais que podem causar ali alguma concentração de pragas e doenças também. E a subsolagem e escarificação são alguns tratos mecânicos que a gente pode usar com a ajuda de maquinário, né, no trator. Um subsolador ele é importante em solos mais compactados para quebrar o solo em profundidade, né, e as raízes poderem crescer e absorver água em profundidade. O escarificador tem essa mesma função, só que ele é mais raso, né, um pouco mais raso e também propõe essa aeração do solo, descompactação, que vai possibilitar as raízes crescerem melhor. Aí a aração e gradagem também são processos que facilitam o cultivo, né, facilitam o manejo da terra, a terra fica mais solta. Só que também temos que pensar que são processos que provocam um revolvimento intenso do solo. Isso nem sempre é bom. No caso, no começo do cultivo, se o solo está ali muito compactado, difícil de cultivar, eu posso sim entrar com um maquinário para prepará-lo bem e facilitar o cultivo seguinte. No entanto, a aração, gradagem e todos esses tratos mecânicos, se constantes, podem causar a erosão do solo, podem causar uma perda de solo e a desestruturação dele, vai virando um solo pobre ao longo do tempo. Por isso que a gente vê que muitas áreas que
são cultivadas ao longo de muitos anos, acabam ficando muito pobres em nutrientes e por não ter esse cuidado, né, de estar ali alimentando o solo de novo, né, e não só revolvendo ele e utilizando, extraindo dele os nutrientes, né. Então temos que tomar cuidado com os tratos mecânicos também. A calagem e adubação de implantação. É importante a gente pensar nesse trato inicial, né? A calagem vem para corrigir a acidez do solo. No caso, como nós estamos trabalhando com plantas tropicais, não é tão necessário a correção do solo para um pH, né? Que a gente fala que o pH é a acidez do solo. Quando o pH está baixo, a acidez é alta. E quando o pH está alto, a acidez é baixa, né? Ele está mais básico. Para a maioria dos cultivos, a faixa ideal ali é de 6,5, 7, o número do pH. Mas como a gente está trabalhando com plantas tropicais, a gente pode ficar numa faixa entre 5, 6,5, até 7 também. Mas elas suportam e até gostam de um solo um pouco mais ácido. E por que é importante, né, corrigir a acidez? O calcário, ele vem pensando assim, a planta, ela precisa comer, como a gente, né? Não vive só bebendo água. E de onde ela tira essa comida? São as pequenas partículas ali que ficam na terra, no solo, que a gente também pode colocar, aqueles adubos de bolinha, é a comida da planta, né? Os nutrientes que ela precisa se alimentar para sobreviver, se desenvolver e dar flores, frutos. E o que o calcário faz nisso tudo? Ele, quando entra no solo, quando ele cai no solo, ele disponibiliza essa comida para as plantas absorverem. Então, se o solo está muito ácido, ele prende essa comida e não deixa as raízes das plantas absorverem. Se a gente coloca a quantidade ideal de calcário, essa comida fica mais livre no solo e as plantas já conseguem pegar. Então, é sempre importante a gente estar fazendo a amostragem e análise do solo de produção, para a gente estar sempre sabendo ali, o que precisa mais, será que precisa menos, quantos de adubo eu preciso colocar, será que eu estou gastando muito dinheiro em adubo e eu não precisava pôr tanto dinheiro nisso, se vale a pena mesmo, será que eu preciso fazer calagem sempre, será que não? Então, para isso, a gente só sabe fazendo essa análise, né? Tirando amostras do solo, levando para o laboratório, estudando, e então é importante ser frequente essa amostragem, né? Essa parte. E aí, só para pontuar, a importância da descompactação, como eu já disse, influencia muito na profundidade das raízes. Às vezes a gente tenta colocar ali um pé de fruta num solo bem duro e a gente vê que ele não vai, né? Não cresce, não produz. E por que ele não cresce? Porque as raízes não têm espaço para se desenvolver e também aí ela não tem estrutura para crescer para cima, né? O tanto que ela cresce para baixo é ali proporcionalmente o tanto que ela vai crescer para cima. Então é importante a descompactação, um dos principais fatores na estrutura do solo que a gente tem que pensar. Só explicando um pouco então, para a gente entender como pensamos na área de cultivo. Aqui são as leiras que a gente vai montar de cada espécie tropical. As arvorezinhas são os quebra-ventos, que eu comentei bastante. E é importante ter esse preparo, né? Essa medição prévia. Antes da gente começar a produzir, a gente sentar e pensar como que vai ser, né? Que área que eu vou deixar para essa planta, que área que eu vou deixar para aquela, que tamanho vão ser as leiras e como que vai ser o sistema de condução, se eu vou plantar em leira, se eu vou fazer buraco, cova, né? Se eu vou plantar semente, a muda grande. Então tem uma gama enorme de coisas que a gente tem que pensar, mas que é muito bom planejar antes para ser um sucesso nossa produção. Pode passar. Aí, de acordo com a análise que a gente recebeu daquela área, o laboratório de solos da Exalc, uma parceria com eles, fez uma recomendação de calcário, a calagem por canteiro, o composto orgânico. Esse composto é o composto da Cenibra, que eles disponibilizaram para o uso, e o esterco bovino curtido, que é muito importante para
tanto para uma melhoria física do solo, né, para o solo ficar mais poroso, mais leve, quanto química, né, rico em nutrientes e biológica também. Esses micro-organismos que eu comentei, que precisam estar no solo e são benéficos para as plantas, eles estão em grande quantidade no esterco, principalmente esterco bovino. Então, essa medida. Pode passar. Isso. Essas são as dimensões da leira. 100 centímetros de base, né, 1 metro de base, por 40 centímetros de altura e 45 centímetros nessa base menor. Essa altura é mais ou menos a profundidade que as raízes dessas plantas que são mais herbáceas chegam. Então a gente não precisa pensar tanto em profundidade de raízes se a gente levanta um canteiro mais fofo, né, mais bem estruturado, desse jeito, essas leiras. E os sulcos, que são essenciais para a drenagem da água, né? É importante pensar neles também em volta dos canteiros, nas beiradas. Bom, a montagem de estruturas, nós pensamos nesses mourões e o sombrite de 50%, que a Marina já comentou, mas que forma essa casa de sombra. E a irrigação, que também vamos estar montando, nesse mesmo esquema da área de cultivo que pensamos, com 4 aspersores a cada 2 leiras aí. Então, uma aqui, pula uma, e em outra a gente põe também. Que daí esses aspersores vão pegar tanto a leira de trás quanto a da frente. Pode passar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que temos ainda muito que conversar e que aceitar, mas isso foi um pouco do que a gente sabe e pesquisou para passar para vocês. E uma introdução, né, que ainda temos amanhã e a quinta-feira. Mas agradeço aí a disponibilidade de vocês, de estarem ouvindo e perguntando também. É legal essa conversa que a gente tem, que a gente vai construindo junto o conhecimento. E se vocês tiverem mais alguma dúvida agora, podem falar, é importante também. E, à tarde, mãos à obra. Valeu. Aí começa aqui. Aí ela vai começar aqui, mas ela precisa tem que falar. Não, você volta a tela, tá? Agora esse outro, cadê a pá? Ah, estica agora. Sim. Cadê a outra pá? Oi pessoal, boa tarde. A gente está aqui na área experimental, um novo módulo de implantação das flores tropicais de corte aqui em Santana do Alfié. E hoje a gente preparou as leiras e fez toda a marcação do terreno. Então o primeiro passo, a gente chegou aqui, a gente fez as medições, então as leiras têm 10 metros de comprimento por 1 metro de base de largura e 40 centímetros no topo. E a gente vai plantar em cima. Nós fizemos sulcos para garantir que quando a água passar não vai desmoronar, não vai ter erosão e funciona como um canal de drenagem. Depois disso a gente coloca o barbante, que nem os meninos estão fazendo ali atrás, para garantir que vai ficar tudo bem alinhado e centralizado. E depois a gente adiciona matéria orgânica para melhorar as capacidades físicas, químicas e biológicas do solo e funciona como um adubo orgânico. E o calcário, que corrige a acidez do solo e garante que todos os nutrientes vão estar disponíveis para as plantas. Eu sou Glaucia Carneiro e
presidente da Associação Aflotrop, que começou com essa ideia de, em 2019, trabalhar a ideia de ter outro produto aqui em Alfier, que era só a base do carvão. E eu ficava incomodada que a região não tinha mais nada sem ser carvão. Aí, conversando com a diretora da escola, a Dila, ela convocou uma reunião com os pais e nós propusemos a ideia. A partir dessa adesão, eu chamei o Sebrae, fiz contato com o Sebrae de Monlevade e fiz contato com a Senibra, do recurso lá da Senibra, social da Senibra. E agora saiu o projeto, certo? E nós estamos aqui já trabalhando no espaço aí, a comunidade toda aqui e com plantas tropicais.